Esse conteúdo, então, é para pessoas comuns que querem ficar sem as crises de ansiedade, né? E sem se prejudicarem com o sentimentalismo também, né? Então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo sobre sentimentalismo. O que então seria sentimentalismo? O sentimentalismo, sabe que ele é mais comum do que a gente pensa. E, por exemplo, assim, ó, são pessoas, né, que reagem emocionalmente de forma intensa e exagerada, assim, em situações estressantes, né, ou quando tem alguma situação desafiadora. Então, é nesse momento que ela vai utilizar dessa ferramenta, que de certa forma é algo que a gente já aplicava na nossa infância, a gente geralmente consegue arrastar esse padrão por muito tempo, porque se funcionou naquela época, a gente bater o pé, fazer umas cenas, a tendência da gente continuar levando isso em frente é muito grande, né? E só que ao mesmo tempo que a pessoa age assim, e às vezes ela não sabe o motivo de pessoas se afastarem dela e tudo mais, pode ser o, o sentimentalismo também. Então, além da crise de ansiedade, o sentimentalismo ele afeta negativamente, né, o bem-estar emocional da pessoa, porque ela começa a perceber que ela mesma não se sente bem com esse processo. Daqui a pouco você vai entender um pouco melhor o motivo disso não fazer bem, disso prejudicar realmente, né? Então, ela pode prejudicar, inclusive, psicologicamente, emocionalmente, e pode afetar a nível físico, porque as nossas emoções, elas têm o seu percurso no nosso corpo. Então, quando nós usamos um padrão onde utilizamos muitas emoções que são consideradas densas e negativas, o nosso corpo, de uma ou de outra forma, ele vai se mostrando, ele vai mostrando o que não está bem na pessoa, né? Porque, e geralmente, assim, a pessoa também vem às vezes até com uma resposta pronta para quem tem esse padrão de sentimentalismo e tudo mais, né? Geralmente a gente escuta muito assim, ó, eu simplesmente não consigo controlar meus sentimentos. É uma das coisas que a pessoa usa como uma desculpa. Às vezes é para não querer mudar, ou em outro momento é porque ela não sabe como mudar. E na crise da ansiedade, isso pode aumentar, inclusive, a intensidade e a frequência da crise. Porque quem lida nessa questão de sentimentalismo, ela exagera com tudo. Tudo ela consegue aumentar, fazer mais difícil do que é, maior do que é, reclamar mais do que precisa, porque se faz vítima. O sentimentalista, ele tem esse padrão de se fazer de vítima, né? E tem pessoas que dizem, é que não adianta, é que eu sou muito sensível. É mais uma desculpa também para manter o padrão de coitadinho, porque ele está funcionando. Então, essa questão do sentimentalismo vai muito além das desculpas e de tudo que a pessoa percebe com ela, né? Porque se ela já tem uma tendência ao sentimentalismo, essas emoções, elas podem se tornar ainda mais intensas e prolongadas, e com muitas vezes levando a uma crise de ansiedade mais grave até. Porque tudo potencializa numa pessoa assim. Se ela já se considera mais sensível, então qualquer coisa que vem, ela já vai olhar como oportunidade
para se colocar nessa questão de vitimismo, sentimentalismo, do coitadinho de mim. E aí tem pessoas também que usam aquela velha desculpa da eu sou assim, eu nasci assim, que é aquela frase, eu sou assim desde que eu me lembro, né? Então a pessoa, ó, tá vendo que eu falei que lá no começo da live hoje, que as pessoas elas já trazem esse padrão da infância, porque lá funcionava. Então vamos continuar com isso. Então, eu não sei, eu sempre fui assim, né? Então, esse sentimentalismo, ele pode levar uma tendência a ruminar coisas negativas, né? Coisas lá do passado. Então, se ela sempre foi assim, ela provavelmente traz esse padrão. E pode piorar a ansiedade, né? Aumentar a sensação de estar sobrecarregado ou sobrecarregada, né? E justamente por causa disso, por causa dessa questão de ficar ruminando coisas negativas lá do passado, de ficar se lamentando de coisas que já aconteceram e que não tem mais o que fazer. Mas o sentimentalista está lá. Ele precisa aproveitar aquela oportunidade lá do passado para reclamar ainda hoje. Pensa o dispêndio de energia que uma pessoa dessas faz. E aí vem junto, imagina, olha como eu diria assim, o quanto essa pessoa fica enfraquecida energeticamente, no sentido positivo, porque ela se puxa tanto para trás, ela fica se lamentando tanto das coisas que ela vive, que a tendência dela ter uma energia que a eleve, que a deixe bem, que faz com que ela fique mais alegre, menos pesada, densa desse jeito, é muito difícil, né? E mais uma questão, a pessoa dizer assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, né? Então, ela é uma pessoa que age nesse nível de sentimentalismo, e ela já tem automaticamente uma tendência ao sentimentalismo, porque ela já se acostumou com isso ou não está nem claro para ela. Ela simplesmente se lamenta e não sabe por que isso está acontecendo com ela, né? Então isso se torna um ciclo vicioso. Ela fica repetindo esse mesmo padrão o tempo todo. E só que isso traz consequências de muitas vezes de depressão, ansiedade e, lógico, sempre dando força para a crise de ansiedade. Todas essas questões que não são otimistas, que não são positivas, que não são alegres de uma certa forma, elas colaboram bastante com as pessoas que têm crise de ansiedade.